Você que está vendo esse vídeo, o que aconteceria com você se você parasse de comer pão durante um período de 7 dias? No século XX a farinha começou a ser produzida. Não. No vídeo de hoje eu vou desmistificar o porquê que o pão é muito mal visto pela sociedade. Diego, pão engorda? Se eu comer pão eu vou engordar? Se você tem essa dúvida cruel, você não consegue tirar o pão do teu café da manhã, fica comigo até no final do vídeo que eu vou te mostrar. Olá meninos e meninas, se você não me conhece, meu nome é Diego Capitelli, sou fundador do Emagrecimento Sem Limites e ajudo pessoas diariamente a perder peso de um jeito saudável, de um jeito muito simples. Então se você caiu de paraquedas nesse canal, vou te pedir para se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Tem vídeo novo toda semana, conteúdo verdadeiro para ajudar você a perder peso. Coitado do pão, o pão vem sofrendo, né? Ah Diego, mas eu gosto de pão. O que eu faço? Eu não consigo ficar sem o meu pão no café da manhã. A questão é o quanto que você gosta desse pão. Por isso no vídeo de hoje, como eu disse, eu vou desmistificar o porquê que o pão é um alimento tão mal visto pela sociedade e até no mundo fitness. E melhor, no fim do vídeo eu vou te mostrar como que você coloca, como que você encaixa o pão na tua alimentação. Você pode comer o pão e conseguir emagrecer. Primeira coisa que você tem que entender, o pão, ele não vai te engordar, tá? Bom, esse é o fim do vídeo, pode fechar. O pão, ele não vai te engordar. O que acontece? Se o pão for consumido dentro da tua ingestão calórica diária, colocou o pão na tua alimentação e ao longo do teu dia você faz as refeições e você coloca menos calorias do que você está gastando, não vai ser o pão que vai te engordar. O problema é você gostar desse pão. Você colocar, por exemplo, 4, 5, 6 fatias, ao invés de 2 fatias, por exemplo. Uma coisa que eu aprendi ajudando o pessoal a perder peso, a pessoa que tem dúvida de qualidade de vida, uma coisa que eu aprendi nessa minha trajetória, se você gosta de um alimento e você sabe que ele é muito calórico, não tenha na sua casa. E eu mesmo, eu falo por mim, porque eu sou igual a maioria das pessoas, eu amo pão. Então, por exemplo, essa semana eu tomei um café com um colega meu na padaria e aí eu fui e pedi 2 fatias de pão francês. Só que nesse pão eu coloquei um pouquinho de semente de chia e um pouquinho de semente de linhaça junto com meio mamão papaya e alguns omeletes junto, tá? Então quer dizer, acabou fazendo uma refeição completa e nessa refeição eu não tive problema nenhum em encaixar o pão. Mas você fala, ah, Diego, mas então eu posso encaixar o pão se eu comer esses alimentos juntos? Sim, esses alimentos que eu falei, que eu citei agora, do mamão, das sementes principalmente, ela vai te dar uma quantidade de fibra muito grande. Porque vamos combinar, se eu não faço isso, se eu consumo só o pão, fica muito difícil a gente colocar somente 2 fatias ali, 1, 2 fatias. Vai 4, vai 5, vai 6. E outra coisa, as pessoas confundem muito com aquelas pessoas que sofrem de problema celíaco. Problema celíaco, para quem não sabe, é a pessoa que tem muita resistência ao glúten, que o pão possui muito glúten. Então a gente não pode comparar todo mundo do mesmo jeito, cada organismo é de um jeito. Então se você é uma pessoa celíaca que não consegue consumir glúten, aí sim o pão não seria nenhum tipo viável para a tua alimentação por conta dessa quantidade de glúten. E para as pessoas que acreditam que o pão integral, porque chega para mim e fala assim, Diego, agora eu vou entrar num projeto, eu vou emagrecer, eu já até comprei o pão integral ali. Não é bem assim que funciona. Por quê? Porque o pão integral, ele contém, muitas das vezes, ele contém mais farinha branca do que a própria farinha integral na sua composição. E gente, pão integral, para quem não tem um aporte financeiro um pouquinho maior, pão integral acaba saindo mais caro. E tem mais, a diferença do pão integral para o pão francês na quantidade de fibra é muito pouco, a diferença é muito baixa. Você vai ter que colocar, por exemplo, uma semente de chia para estar controlando esse nível de insulina que eu vou te falar mais pra frente. Você vai ter que estar colocando essa semente de chia, inclusive com um pão integral, porque a diferença, a quantidade de fibra é muito pequena. Então você vai consumir um pão francês, consome o pão francês ali numa boa, e eu vou te falar agora como que você tem que colocar o pão francês na tua alimentação. Eu já até falei aqui agora há pouco, vou falar de novo. Se você gosta de pão francês e não consegue cortar o pão francês, utiliza essa estratégia que eu vou te falar agora. Você vai colocar o pão francês, você vai colocar na tua alimentação o pão francês, só que você vai colocar uma fruta, eu citei aqui o mamão, e aí você vai colocar algum tipo de semente, ou semente de linhaça, ou semente de chia, você vai colocar, pode colocar o psyllium também. Você precisa ter um aumento significativo
na tua quantidade de fibra. E como que você vai ter esse aumento significativo na sua quantidade de fibras? Colocando essas sementes. Porque uma quantidade de fibra vai te dar um benefício muito grande de você colocar o pão na sua alimentação. O que eu vou te mostrar agora é o seguinte: se você coloca só o pão na tua alimentação, pão, farinha branca, vai te dar um negócio que se chama pico de insulina. O que causa isso aí? O pico da insulina vai fazer com que você acumule muita energia em muito pouco tempo. E se você não utilizar essa energia, em um curto período de tempo ela vai ser acumulada como gordura, porque é um combustível que você deu para o corpo e o corpo não conseguiu gastar essa energia e por isso que ele está acumulando como gordura. E como que você faz para controlar então se o pão tem esse problema da farinha branca? Colocando semente de chia e semente de linhaça, por exemplo. Essas sementes não vão deixar a farinha branca dar aquele pico de insulina e te manter talvez com fome dali 1 hora, 2 horas e você querer comer de novo. Você acumular como gordura. Então esse é o ponto. Se você não consegue cortar o pão francês, coloca pão francês, coloca uma fruta, pode colocar alguma proteína se você tiver condição, pode colocar o requeijão light nesse pão, pode colocar 2 omeletes, 2 ovos inteiros, e aí você vai colocar a semente de chia, linhaça ou psyllium. Aí não precisa cortar o pão, entendeu o que eu quis dizer? Não precisa cortar o pão da tua alimentação para você conseguir emagrecer. Por quê? Porque ele não vai ser o único responsável a você conseguir emagrecer ou você ficar estável no lugar que você está. Fibra te dá saciedade. Fibra te deixa mais cheio por mais tempo. Então, independente se você consome pão francês ou pão integral, encaixa esse pão francês, por exemplo, junto com uma proteína. Pode ser whey protein, pode ser ovos, pode ser peito de peru, pode ser requeijão light, queijo branco. Coloca junto a uma proteína esse pão e não esquece das sementes. Você vai ter uma refeição saudável e vai anular esse sistema de saciedade que o pão causa quando você ingere somente um pão, por exemplo, um pão com café. E lembrando, tá? Para você conseguir emagrecer comendo pão, você vai precisar ingerir durante o teu dia, não vai ser só o pão. Durante o teu dia você vai precisar consumir menos calorias do que você gasta. Essa tem que ser a tua base para tudo que você vai fazer na questão de alimentação para perder peso, por exemplo. A ingestão precisa ser menor que a quantidade de calorias que você gasta durante o dia. Eu vou aproveitar, vou deixar um vídeo aqui embaixo para você acessar, o primeiro link aqui na descrição, um vídeo da minha aluna, querida aluna Karina, que fez a mentoria comigo, que teve a minha orientação para conseguir perder peso e ela conseguiu perder peso comendo de tudo, inclusive o pão francês. Então se você não consegue tirar o pão, você adora o pão e não sabe por que o pão engorda, como que a gente faz para não deixar ele acumular como gordura. Segue essas orientações do vídeo de hoje que eu tenho certeza que vai te ajudar, pelo menos na questão do sabor. Você não vai precisar cortar o pão da tua alimentação e vai conseguir emagrecer. E corre aqui embaixo, vê o vídeo da Karina, que fez o projeto com a gente, que fez a minha mentoria e gravou um vídeo especial te mostrando como é que funciona todo esse tipo de projeto. Foi excelente trabalhar com ela e ela chegou a perder muito peso comendo aquilo que ela quer. Então se você tem força de vontade, a dieta fica simples e a dieta fica gostosa, beleza? Bom, espero que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje. Se você gosta de consumir o pãozinho, come o pãozinho com as orientações que eu dei durante o vídeo, tá? Que eu tenho certeza que se você tiver uma alimentação certinha durante o teu dia, tenho certeza que você vai conseguir perder peso de um jeito saudável, beleza? Bom, então eu te espero. Até a próxima.